Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos introduzir então a lição de número 27, baseada no texto dos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, a luta contra as dissensões. Um dia desse eu vi um vídeo e o pastor que ministrava, não lembro o nome, nem qual igreja, porque eu não tenho memória para registrar isso, mas eu lembro do que ele falou, achei tão engraçado ele falando. Ele estava estimulando, que as pessoas revissem o conceito de sair da igreja, de desigrejar, de congregar em casa, uma decisão baseada nos problemas que a igreja tem de relacionamentos, nas brigas, nos problemas. E aí ele dizia, pastor, que os irmãos deviam conhecer a igreja de Corinto, a igreja na cidade de Corinto, para saber que os problemas da igreja não são algo do nosso tempo, mas que sempre existiram e sempre existirão até Jesus voltar, porque a igreja é constituída por pessoas. Começa essa lição no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, texto áureo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E diz: entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Entretanto, repetindo, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está discutindo isso, está mencionando essa necessidade de nos fundamentarmos exclusivamente em Jesus Cristo, no contexto em que ele está corrigindo a postura de partidarismos na igreja, em que um se coloca como sendo de Apolo, outro de Cristo, e assim sucessivamente. Então, essa questão, essa dissensão que está sendo apresentada aqui por Paulo logo no início, ela vem sendo tratada, mas ela é mencionada ainda no capítulo 1. E o capítulo 3, Paulo está dando aí as últimas costuras em relação a este assunto, para abordar outros assuntos. Então, de modo geral, é muito comum que a gente fique sabendo de questões nas redes sociais, principalmente. Quando a gente pensa hoje em dissensões, as dissensões não são mais apenas exclusivas à igreja local, mas uma vez que a igreja está agora tendo como ferramenta de comunicação a internet, então as dissensões, elas não são mais apenas uma igreja local. Paulo está tratando a dissensão na igreja de Corinto. Claro que o que ele ensina acerca disso foi uma palavra que abençoou as outras igrejas naquela ocasião, como abençoou toda a igreja de Cristo durante esses séculos todos, até o presente momento. Mas era algo pontual na igreja de Corinto. E hoje, uma vez que a igreja está nas redes sociais, uma dissensão numa igreja, e isso nos é comum, porque a gente passou por isso, ouviu falar disso há pouco tempo, ela pode então ser aí desmembrada em muitas outras igrejas, porque a igreja está nas redes. Então, os vários posicionamentos teológicos, as várias condutas, as várias questões
elas estão agora sendo postas na rede, e isso muitas vezes precisa ser tratado. Eu digo aqui que em muitos contextos, depois de posicionamentos que são apresentados nas redes sociais, o que a gente vai ver é, tempos depois, muitas pessoas que passam a concordar com esses posicionamentos ou discordar com eles, e aí tudo bem, mas o que precisa ser revisto é o ambiente hostil que é criado a partir dessas várias colocações, após uma opinião que se apresente. E necessariamente isso se torna uma dissensão, né? Hoje nós estamos também no tempo da defesa da opinião, né? Talvez pelo contexto de que sempre há uma ameaça à democracia, sempre há uma ameaça a que você possa apresentar a sua opinião, a sua liberdade de opinião. Uma vez que há sempre uma ameaça à liberdade de opinião, vai haver também uma defesa, né? Sempre que se perceba essa ameaça de liberdade de opinião. E as pessoas, então, agora consideram que tudo tem a ver com opinião, mas nem tudo tem a ver com opinião, porque há leis, independente, por exemplo, de você concordar ou não com uma lei, uma vez que ela existe, ela precisa ser obedecida. Entendem isso? A diferença do que se diz em relação às suas opiniões, as defesas e liberdades de se apresentar suas opiniões, é aquilo que é estabelecido como regra. Regra é regra. Se isso é uma realidade na lei, né, que não está aberta a discussões, imagina o que diz respeito à nossa fé e prática, que é a palavra de Deus. Então, o que tange a palavra de Deus, ela não está debaixo de opiniões humanas, debaixo de discussões acerca de posicionamentos, mas ela de fato é verdade. Recebamos dessa forma, ou então, infelizmente, como muitos fazem, acabam abrindo mão dela. Então, o apóstolo Paulo diz, no contexto de 1 Coríntios capítulo 3, que quando campeia entre o povo de Deus discórdia, ele considera que os envolvidos são carnais. Ele chama os envolvidos de carnais quando está campeando no meio do povo a discórdia. Ou seja, ele não está falando de um momento que houve uma desavença entre o irmão, um problema com o outro, mas ele está falando num ambiente de várias discórdias. O que ele analisa é que as pessoas envolvidas são carnais. E estas são as palavras do apóstolo Paulo no versículo 3. Eu leio aqui para os irmãos, ou então Maria põe lá para a gente, capítulo 3, verso 3, para a gente ver as palavras do apóstolo acerca das discórdias na igreja. Na minha versão aqui, se eu conseguir ler, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Havendo entre nós ciúmes e contendas, então, se está campeando isso entre nós somos carnais, diz a palavra do Senhor. E na versão King James, quando ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Aqui, nessa minha versão, ciúmes e contendas. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente humanos? Então, discórdias, contendas, são padrões humanos. E se isso está campeando no meio do povo de Deus, significa que o povo de Deus está vivendo uma carnalidade, segundo as palavras do apóstolo. Então, Paulo declara isso porque ele está alegando que quando alguém alega eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, essas pessoas não estariam agindo absolutamente segundo os padrões cristãos, espirituais, mas sim segundo os padrões de homens. E o que é essa alegação? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Isso era o que nós chamamos de partidarismo. Então, os partidos, os grupos e as desavenças que vão se criando a partir desses grupos e desses partidarismos. Isso no versículo 4. Então, poderíamos nós até considerar que essa coisa de alguém pensar assim, outro pensar diferente, está relacionado a discordâncias teológicas, que são comuns, né? Algumas interpretações teológicas que podem variar, mas, ora, quando nós
vimos discordâncias teológicas, por exemplo, no contexto da igreja primitiva, nós vimos o Espírito Santo orientando a resolução dessas discordâncias, e a gente vê então o exemplo lá como Atos capítulo 15, né, em que estavam fundidos o posicionamento dos gentios, se eles precisavam ou não ser circuncidados. Então os apóstolos se reúnem, os presbíteros, e fica estabelecido ali que os gentios não precisavam ser circuncidados, porque a circuncisão agora era a circuncisão do coração, e não mais uma circuncisão carnal, não mais uma operação carnal, porque em Cristo, né, a partir da conversão em Cristo Jesus, eles então estavam já passando por essa circuncisão espiritual. E aí fica estabelecido o que os gentios deveriam fazer. Não consumir, não viver na imoralidade, não consumir a carne com sangue, fica ali estabelecido. Ou seja, tudo que havia como divergência no que diz respeito à interpretação da lei, no que diz respeito às considerações, interpretações teológicas, eram resolvidas para que o povo de Deus, então, unanimemente pudesse viver a partir daquilo que for estabelecido pelos apóstolos. Mas hoje o que a gente vê é muito além, ou muito além do que a noção de uma divergência teológica. Em muitos casos a gente pode, de fato, chamar de dissensão. Então, a dissensão virtual não é mais aquela dissensão que acontece numa igreja local, entre as pessoas que estão numa igreja por conta de um convívio, por conta de algo que, né, de uma palavra que foi colocada, de uma postura que não foi aceita, mas o que vemos hoje, mais comumente, são as discórdias ou dissensões virtuais. Porque, como eu disse, a igreja, então, está operando também virtualmente. Eu ainda continuo aqui na introdução dizendo que, por conta disso, em muitas situações, alianças são quebradas, amizades são desfeitas, as ofensas vão se tornando comuns, como se elas não fossem, entre aspas, segundo os padrões dos homens. Paulo, então, aconselha os irmãos lá na igreja de Corinto, no versículo 10 do capítulo 1. Podem acompanhar capítulo 1, verso 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam. Repito, súplica do apóstolo Paulo, e ele a faz em nome do Senhor Jesus, que os irmãos concordem uns com os outros no que falam. Cada um falando de um jeito, cada um pensando de um jeito, cada um vivendo de um jeito, deixa de haver ali aquela noção de igreja, porque a Bíblia apresenta a igreja como um grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo e que vivem em consonância, não a partir de opiniões, ninguém concordando com a opinião do outro, mas seguindo os padrões de Cristo. Os padrões de Cristo são inquestionáveis. Então, se eu penso de uma maneira, eu penso de outra, não é cada um continua vivendo pensando o que quer, mas que haja uma concordância. Qual é a base dessa concordância? A palavra de Deus. Sempre façam como ali, né, Atos 15, cheguem à conclusão daquilo que de fato baseado, né, na palavra de Deus, e andem em concordância. Mas hoje, por conta daquilo que eu falei, né, um modismo de se pensar, cada um tem sua opinião, vamos defender a nossa liberdade de expressão, e eu não estou de maneira nenhuma falando contra isso, mas no que tange a Bíblia, não há liberdade de expressão. Há a vontade de Deus, ou você quer ou você não quer. Ou você recebe e vive sob o direcionamento da palavra de Deus, ou você vive a sua vida seguindo as suas opiniões, os seus padrões. E isso, então, não é negociável, né? A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Paulo adverte, irmãos, suplica. Ele está ciente de um problema sério, ele entende o que esse problema vai gerar na igreja, então ele faz uma súplica. Eu suplico aos irmãos, em nome de Jesus, que concordem uns com os outros no que falam, a fim de que haja entre vós, a fim de que não haja entre vós divisão. Ou seja, cada um pensando do jeito, vivendo como quer, o que vai gerar no meio da igreja? Divisão. E é o que estava acontecendo. Eu sou de Apolo, então eu vou andar aqui. Eu sou de Pedro, eu vou andar
outro jeito, eu sou de Cefas, quer dizer, eu sou de Paulo, né? Então, há 3 pessoas mencionadas, a quarta é Jesus, e isso, então, está sendo aí corrigido por Paulo numa chamada, numa convocação a que todos pensem conforme Cristo. Pode falar, Rafa. Pastora, esse problema que está acontecendo em Corinto é um problema que existe hoje também. E muito. São os cultivos das panelas. Muito. E aqui, que eu anotei aqui, que a panela pode até ter, a panelinha pode até ter, mas desde que seja uma tampa aberta. Qualquer momento, qualquer um sai. E seja o tempero a palavra de Deus. Fez uma metáfora aí. Exatamente. Então a gente não pode haver grupos, partidarismos na igreja. Não pode haver partidarismo na igreja. A igreja de Cristo, precisamos andar consonantes, precisamos andar concordantes. Então Paulo fala, concordem em tudo, concordem uns com os outros no que falam. Se alguém fala uma besteira, é para você concordar? Não. Paulo está aqui se baseando numa mentalidade espiritual. Paulo está se baseando numa vivência cristã e espiritual em que você vai abrir mão do que você pensa, você vai abrir mão da sua opinião, tudo na busca da direção do Espírito Santo. Hoje é assim? Não. As pessoas estão, volto a dizer, levantando a sua bandeira particular, é assim que eu penso e acabou. E por conta disso a gente vai ver muitas divisões, porque se eu sou desse grupo, eu sou daquele outro. Quando eu falo que eu sou desse grupo, eu estou dizendo que aquele outro não é bom, não me serve, eu escolhi o melhor. O partidarismo é a defesa de um partido, de um grupo, de um pensamento. Você necessariamente está desmerecendo o outro quando você escolhe um. Então, isso é normal na igreja? Não, porque a igreja aí Paulo vai fazer isso. Paulo está dizendo, por acaso, o corpo de Cristo é dividido em pedaços, por acaso a igreja, ele fala, por acaso fui eu, ele usa até a pessoa dele, por acaso fui eu que morri por vocês? O que eu fiz por vocês para alguém estar dizendo que é do meu grupo? Né? Então, para Paulo não tinha sentido nenhum alguém dizer que era do grupo dele ou era do grupo de Apolo. Ele, então, se referia à discórdia entre os irmãos que havia gerado grupinhos, os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas, Pedro, e os de Cristo. Tinha até os de Cristo. Aí fica mais sem sentido, né? Como que alguém que está no grupo de Paulo vai entender ter um grupo de Cristo do qual ele não faz parte? Aí eu criei aqui uma ilustração. Pense nessa ilustração assim, uma discussão, e aí o grupo do fulano diz assim, irmão, não leva mal não, mas eu prefiro Paulo. Eu fui batizado por ele e os ensinos dele nem se comparam com os demais. Imagina isso lá na igreja de Corinto. O grupo de Paulo, você não leva mal não, eu sou do grupo de Paulo. Aí o ciclano fala assim, você está equivocado, cara. Quem me batizou foi Apolo. A eloquência dele é inquestionável. Nossa, já viu Apolo falando? Eu sou do grupo de Apolo. Aí vem o Beltrano e fala assim, cara, eu prefiro Pedro. Ele andou com Jesus, ele aprendeu direto com Jesus, no momento ainda que Paulo nem tinha se convertido, Paulo ainda perseguia a igreja, quando Pedro estava lá andando com Jesus. Aí vem o cara, no final, quarto, diz assim, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, e nem sou de Pedro. Eu sou, na verdade, de Cristo, vocês estão todos errados. Então, era uma coisa semelhante a essa que estava acontecendo. Pode dizer isso que ele também sobre as igrejas? Como você quer? Não, eu sou daquela igreja porque a minha que pega o melhor, eles ensinam melhor. Aí, não, eu sou da Batista porque é isso, eu sou da Universal Concordância entre elas. Hoje em dia, não vou nem dizer, nem todas surgiram por discordância, não. Algumas surgiram mesmo porque umas surgiram num país, outras no outro, já chegaram no país. Pronto. As do século aqui, agora, as do século XX que iniciaram, muitas delas se iniciaram baseadas na discordância daquelas que já haviam. Mas assim mesmo existe. Não, e ainda vão surgindo, sim. Agora, o que hoje, eu não vou aqui de maneira nenhuma falar contra denominações, porque elas não vão deixar de existir, até Jesus voltar. Mas o que eu falo é contra a ideia de que alguma denominação é superior à outra, no sentido de que uma
vai levar para o céu enquanto a outra não. É isso aí que a gente não vai entrar nesse mérito, porque, na verdade, não é a denominação, mas é a igreja de Cristo. Deus conhece os seus. Então, mas eu estou dizendo o seguinte, cada um tem várias igrejas, mas todo o povo de Cristo não deveria ser uma igreja só. Não é não? Deveria. Então, deveria ser uma igreja só, não deveria ter diversas denominações, mas uma denominação não é igreja. Então, igreja é gente. Então, aí há uma discordância entre irmãos e fundaram cada uma a sua própria igreja. Mas o problema não é a denominação. Porque de qualquer jeito, irmão Milton, se não existissem vários nomes, de qualquer jeito você teria uma igreja fragmentada. Porque você tem uma igreja no Brasil e outra na África. Essas duas igrejas nunca seriam uma igreja igual. Certo? Naquela ocasião, no passado, não tinha denominação, mas você tinha várias igrejas em várias cidades. E aí você vai ver que quando Paulo escreve para muitas delas, as situações são diferentes. Então, sempre vai haver diferença entre uma igreja aqui e outra lá. Então, eram várias igrejas. Era a igreja de Corinto, era a igreja de Filipe, era a igreja de Éfeso, e cada uma com uma realidade. Paulo vai tratando as realidades de uma maneira distinta. Hoje em dia, não é o fato de ter uma denominação ou outra, mesmo se o nome fosse o mesmo, tanto é que a gente sabe que o que antecedeu as denominações era uma única igreja. Até Martinho Lutero proclamar a reforma protestante, havia uma única igreja. E o fato de ser única não impediu haver problema. Pelo contrário, segundo a nossa interpretação, havia um grande problema que gerou a reforma. Então, não é a denominação que é o problema. O problema, primeiro, as pessoas acharem que elas estão ligadas a uma denominação. Não é igreja, não é denominação e não é nome, é Cristo. Então, você dizer, uma denominação assim ou outra, não tem nada a ver no sentido de que alguém numa igreja pode ser totalmente espiritual, e aí, enquanto você tem uma maioria de uma igreja, de repente, pessoas que estão se afastando da palavra de Deus, pessoas que estão deixando de ter a Bíblia como regra de fé e prática, mas você ainda vai ter ali pessoas fiéis. E nas outras, assim, também, a gente vai ver a mesma realidade. O problema não é a denominação, mas é você entender que uma denominação, que você está ligado espiritualmente a uma denominação. Nós estamos ligados a Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela é interdenominacional. A igreja de Cristo é uma igreja invisível, uma igreja que ele sabe quem são os componentes, quem são os membros desta igreja. Ela não está relacionada a uma denominação, porque numa denominação você tem salvos e não salvos. Em qualquer denominação que exista hoje, você vai ver trigo e joio. Mas Jesus conhece dentro de cada denominação, de cada igreja local. Denominação é a instituição maior. Igreja local é esta. A gente aqui é uma igreja local, Paciência é outra igreja local, Santa Cruz é outra igreja local. Denominação é a Igreja Cristã Presbiteriana. Em cada uma, tanto de denominações quanto de igreja local, você pode ter um grupo de salvos e não salvos. A igreja de Cristo está espalhada por várias igrejas hoje, várias denominações, vários templos, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece os seus. Então, atribuir alguma espiritualidade a uma denominação, de fato, não tem sentido algum, porque nesta denominação vai haver pessoas que, de fato, são de Deus e outras que não são de Deus. Então, o que eu não posso vou usar o seu exemplo, é dizer, eu sou daqui, eu sou dali, como uma bandeira, que era o que eles estavam fazendo. Paulo era um homem de Deus, a quem a gente deveria imitar, a quem eles deveriam imitar? Sim. Dizer eu sou de Paulo faz sentido? Não, porque não foi Paulo que nos salvou. A igreja cristã presbiteriana é uma igreja fidedigna, que se volta para a palavra, sim. Dizer eu sou da igreja presbiteriana nesse sentido, não de que você é membro dela, mas de que ela é tudo na sua vida, ela é responsável pela sua espiritualidade, pela sua salvação. Não, você não é da igreja cristã presbiteriana, você não é do pastor da igreja cristã presbiteriana, você não é de Paulo, você é de Cristo. Então, Paulo está mostrando aqui que não faz sentido nenhum partidarismo, eu sou do grupo tal, ou eu sou do grupo tal, eu sou aí na mídia, eu estou no grupo dos que pensam assim, eu sou no grupo dos que pensam assim, faz sentido? Não faz sentido, porque nós somos, na verdade, de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Disse Paulo.
Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Não. Então ele alega que não há sentido algum em divisões, já que todos são de Cristo. Ele é a única fonte, é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, de maneira que nós somos dele. E então, versículo 31 do capítulo 1. Aquele que se gloria, não se glorie em denominação, não se glorie ser do grupo do pastor tal, não se glorie ser do grupo, né, do fulano de tal, mas se glorie no Senhor. Então, gloriar-se em alguém, em uma denominação, em um líder, em um grupo espiritual, não faz sentido algum. Se você se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se em Cristo, naquele que é responsável pela sua salvação, aquele que te sustenta, aquele que te dá vida, porque não faz sentido gloriar-se em quem não é, de fato, a base da sua espiritualidade. Aí, voltando-se agora para o capítulo 1, capítulo 3 especificamente, eu rapidamente tratando aqui das dissensões hoje e o surgimento dos desigrejados. Em muitos casos, de pessoas que a gente vai abordar e que vai dizer, eu sou crente, mas eu não estou mais na igreja, eu não sou membro de igreja nenhuma, eu sou crente, mas eu culto em casa. A quem nós estamos chamando de desigrejados, né? Em muitos desses de casos de desigrejados, o argumento, né, a explicação, a justificativa para hoje não serem membros de uma igreja, de um grupo local, é uma situação de dissensão. Muitos deles vão falar que tiveram problema com a sua liderança, outros vão falar que tiveram problema com os irmãos, outros vão falar que foram maltratados e dizem então que a igreja adoece, dizem então que a igreja mata, né? Uma série de coisas são ditas, e por isso eu me lembrei da fala daquele pastor quando eu iniciei minha fala, em que ele disse, vocês parece que não conheciam a igreja de Corinto, né? Ficam achando que a igreja sempre foi perfeita e que só agora é que há problemas na igreja. Quando Paulo está mostrando que havia uma coisa tão séria a ponto de ele precisar intervir. Então, era muito séria a dissensão que havia na igreja de Corinto e ele precisou intervir. Então, em nenhuma de que seja as situações seria uma justificativa para alguém se tornar um desigrejado. Nós precisamos entender que a igreja é do Senhor. E se a gente declara, reconhece que nenhuma igreja presta hoje, o que a gente está falando do Senhor da igreja? Fica aí as entrelinhas. Se nenhuma igreja presta, o que nós estamos falando do Senhor da igreja? Será que o Senhor Jesus não mantém a sua igreja? Será que o Senhor Jesus hoje está frustrado diante de várias igrejas, denominações, templos, igrejas locais, em que nenhuma delas presta para a gente congregar? Fica a reflexão. Então, tem muito que, como eu falei, essa justificativa da situação de contenda, das dissensões, das perseguições, das brigas, lutas por cargos. Quantas são as motivações para alguém sair da igreja, sair de uma igreja? Situações interpessoais de conflitos que geram adoecimento e a decisão de desistir de congregar. Muitos desistiram de congregar. Se tornaram pessoas adoecidas por causa de situações interpessoais e que hoje não acreditam mais na necessidade de congregar em uma igreja. O autor aos Hebreus, como os irmãos conhecem esse texto, capítulo 10, vai dizer, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Já havia quem, naquela ocasião, estava tendendo a abandonar a tradição de se reunir como igreja. Os problemas são os mesmos. Naquela ocasião, Paulo, por acaso o Espírito Santo, usando Paulo, ia escrever sobre alguma coisa que era desnecessária? O Espírito Santo está encaminhando, está usando Paulo a escrever aos crentes hebreus. Não abandonem a tradição de se reunir como igreja.
segundo o procedimento que alguns já estão tendo. Mas, pelo contrário, motivem-se uns aos outros. Diga assim, fulano, não deixa de ir para a igreja. Irmãos, hoje, a nossa reflexão tem que ser, quantos já ouviram um colega desabafar, né, sobre... Eu já ouvi pessoas desabafarem, minha igreja, meu pastor fez isso comigo. Eu falo assim, muda de igreja. Eu não fico mandando ninguém mudar de igreja, mas se a pessoa diz que não dá para ficar numa igreja, só não acho que ela tem que ficar em casa. Eu não desacredito da igreja de Jesus. Tem muitos líderes equivocados, tem muita liderança pesada, né? Tem gente matando gente, tem. Mas tem o povo de Deus. Aqueles que não se dobram, os fiéis do Senhor, ainda existem e continuarão existindo, porque Deus pagou o preço pelo resgate deles. Essa foi a resposta do Espírito Santo de Deus a Elias no tempo de caos. Essa foi a resposta do Espírito Santo a Jeremias no tempo de caos. O tempo é de caos, mas o Senhor tem os seus. E a gente simplesmente achar que não vale mais a pena estar entre os de Deus, vou ficar vivendo em casa, é uma desilusão muito grande. Então, quando as pessoas vêm a mim, vêm a nós, a gente precisa saber o que vai aconselhar. Se eu estou acompanhando uma situação muito séria, que alguém diga não dá mais para ficar, eu falo, segue o rumo. Vai ver outra igreja. Ficar em casa não é a resposta. Porque a gente precisa servir as pessoas. Em casa, a gente cultua, canta, lê a Bíblia, lê. Mas o Evangelho também é um chamado ao serviço ao outro. Igreja, congregar, é servir uns aos outros. É motivar uns aos outros. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, não abandonem a tradição de cultuar, de estar congregados. Motivem-se a estarem congregados. Ou seja, diga assim, irmão, perdoe aquela situação e vou continuar congregado. Irmão, desculpa meu outro irmão, ele foi equivocado, mas ele não representa o corpo de Cristo, ele não é equivocado na sua situação, no que ele fez contra você. Vamos continuar congregados. Então, o autor dos Hebreus está aconselhando isso ao povo. Motivem-se a continuar congregados. Ainda mais, tanto mais, quando vedes que o dia está chegando. Esta palavra era pontual para eles naquela época e para nós hoje muito mais, porque 2000 anos se passaram. E aí esse dia final está chegando, sim, está muito mais próximo. Então, quanto mais próximo chegar a vida de Cristo, mais urge que estejamos congregados. Quando a coisa começar a pegar, porque já está pegando, quem estiver em casa vai sentir mais. Porque, irmãos, lembre das suas fraquezas, lembre dos seus momentos. Quantas foram as vezes que você se sentiu sem chão e o Senhor usou alguém para te abençoar? O Senhor buscou você através de uma pessoa, porque isso é ser igreja. O Senhor mostrou através de alguém para você que você estava sendo equivocado. O Senhor consolou seu coração através de alguém. Então, urge, segundo essas palavras, que nos próximos anos, nesse tempo que está tão próximo à vida de Jesus, precisamos estar, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Precisamos estar congregados. Então, essa coisa da desavença, da dissensão que gera o desejo de descongregar precisa ser combatido. Não acredite que você em casa sozinho vai estar fortalecido. Porque o fortalecimento na nossa vida vem do Senhor através de pessoas, através da palavra. Ninguém é santo super que consiga dar conta sozinho de tudo. Então precisamos uns dos outros. Número 2. As dissensões, então eu falei das dissensões, o surgimento dos desigrejados. Número 2, as dissensões das relações virtuais. Começo dizendo que essas relações virtuais, elas foram inauguradas no tempo da pandemia. Eram um tanto incomuns antes, era muito difícil se ouvir dessa coisa de igreja em casa, de cultuar em casa, de cultuar através de redes sociais. Isso tudo se inaugura naquele tempo em que nós, de fato, estávamos obrigados a estar em casa. Então, a interação dos irmãos, ela se tornou muito atrás da tela. E essa questão, ela gerou uma situação não só no meio da igreja, não só nas relações entre os irmãos, mas em todas as relações. Surgiu uma
vamos dizer assim, uma coragem, né? Não sei se coragem é uma virtude tão boa, mas uma empáfia de que porque você está protegido pela tela, você pode falar o que quiser. Eu passei um pouco por isso em relação ao trabalho. Quando você está pessoalmente com a pessoa, você mede suas palavras, você pensa 2 vezes no que vai dizer, e quando você está escrevendo a ela uma mensagem, quando você está num grupo de troca de mensagens, quando você manda um e-mail, né, você pode fazer o que quiser e expressar ali de uma maneira, às vezes, no entanto, grosseira, a sua opinião. Então, a tela, né, parece que se tornou para nós uma proteção. Por trás da tela, eu falo o que eu quero. Então, é muito corajoso você usar, por exemplo, as redes sociais e falar o que pensa, o que de fato, pessoalmente, cara a cara, você teria ali uma série de reflexões que poderiam te impedir, né, ou te dominar, ou te segurar. Quando a gente está falando com uma pessoa, a gente começa a ver a expressão da pessoa, e se você percebe que essa expressão, né, que a pessoa está tendo, está se mostrando como, né, você está falando e a pessoa não está gostando, você já começa a escolher bem as palavras, ou estou mentindo, não é isso? Você está muito disposto a falar um monte de coisa. Quando a pessoa começa a mudar a cara assim, você fala, ops, vou parar. Mas por trás da tela você se torna corajoso, você fala o que quer. E as pessoas então vão aí se ofendendo, né, se agredindo, dizendo o que querem, o que pensam de qualquer... Dizendo não, escrevendo o que querem, o que pensam. E isso tem muito a ver com a tal da proteção atrás da tela. Né? Então a diversidade de pensamento sempre foi comum, sempre foi comum. As pessoas pensar diferente sempre foi comum, né? Mas a agressividade para defender os pensamentos é que tem sido uma marca peculiar aí da nossa geração. E Paulo orienta a Timóteo, lá na sua carta a ele, continua, Timóteo, a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus. Lá em Coríntios, Paulo falou, eu suplico em nome do Senhor. Aqui Paulo está falando a Timóteo, advirta-os na presença de Deus. Paulo conclui que para toda advertência, admoestação, Paulo está chamando aqui a presença de Deus. Olha, Camila, eu vou tratar a sua situação, vou tratar essa questão entre nós, essa questão de você estar se colocando dessa maneira, na presença de Deus. Então não é contrapor seu irmão, tentar corrigir, advertindo segundo seus padrões, a sua lógica. Porque aí só vai ter conflito. Eu penso assado, você pensa assim. Não, é na presença de Deus. Chama Deus. Chama Deus para conversa. Eu quero ver a gente ficar defendendo as nossas próprias maneiras de pensar. Alguém vai dizer assim, eu vou agora te ofender, né? Vou dizer o que eu quero na presença de Deus. Não, quando você chama por Deus naquela situação de resolução de um problema, como se você estivesse pensando assim, se eu estou chamando a Deus aqui, eu tenho que fazer de novo com o padrão dele. A gente já teve essa lição sobre perdão, né? Nas palavras de Jesus, nas orientações de Jesus, a gente viu aquela questão de chamar as testemunhas. E aí a pessoa que está muito cheia de si, com muita vontade de brigar, ela já começa a refletir, não. Tem aqui um pouco de Deus aqui diante de mim. E aí aquilo vai se desfazendo. Quem vai peitar Deus, né? No momento aqui, Paulo vai falar assim, quem vai brigar com Deus? Quem vai brigar com Deus? Então, Paulo está dizendo a Timóteo, lembre essas orientações a todos, advertindo solenemente, informalmente não, solenemente, na presença de Deus, que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Você vai chamar a presença de Deus para ficar fazendo discussões que não vai levar a nada? Então, quando Paulo está orientando a Timóteo, a advertir os irmãos, chamando pela presença de Deus, né, invocando uma solenidade para tratar de situações, ele está dizendo assim, vamos parar de perder tempo com besteira. Essa discussão vai levar a quê? O que o mundo vai ficar melhor depois que alguém disser você está certo e aí você se sente certo? O que melhorou no mundo? O que mudou na humanidade? Quem foi salvo depois de você ser considerado certo?
Então a gente fica muito atrás do que é certo, entendeu? O reconhecimento das pessoas em relação ao que a gente pensa, e a nossa pergunta é: para que no final das contas você ser considerado o certo, você ganhou na briga, e aí? O que isso mudou e o que isso melhorou? Então Paulo fala: digam a eles para que eles não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Discussões, teorias vazias, cada um coloca a sua teoria, isso só vai servir para perverter os ouvintes. Claramente, por trás das acaloradas discussões entre crentes nas redes sociais, por exemplo, estão pessoas ali por trás dessas discussões acaloradas que deixaram de se preocupar com os ouvintes. Quando você está ali numa discussão acalorada nas redes sociais, porque no final das contas você quer levar todo mundo a pensar como você, e quanto mais te respondem, mais você fica instigado a ser o último a falar, você não está se preocupando com os ouvintes. Eu estou contextualizando esse texto de Paulo aqui. Quando perde-se tempo com discussões acerca de teorias vazias, que não tem razão nenhuma, que não produz nada de bom, só serve para perverter os ouvintes. Quem já discutiu na internet, já parou para pensar que quem está lendo, ouvinte no sentido de quem lê a mensagem de fora, vai chegar a uma conclusão acerca da sua postura, acerca da sua maneira de pensar? Cuidado com as redes. Porque, como eu estou falando, se eu estou falando pessoalmente aqui com a Camila, eu vou olhar para a cara dela assim, de repente, quando eu começar a ver que ela está ficando assustada com a forma como eu estou falando, eu vou me segurar. Mas ali nas redes, ninguém está olhando para o olho de ninguém está. Eu lembro, quando falo em olho, eu lembro de Jesus olhando para Pedro, quando ele estava lá na última negativa dele. E o texto diz, um dos evangelistas narra que Jesus olhou para Pedro e Pedro ficou desconcertado. Né? Por trás da tela, ninguém fica desconcertado. Você fica forte e quer fazer, falar e escrever o que pensa, e você não se preocupa com os ouvintes que podem ser ali levados a perder, como Paulo fala, perverter os ouvintes. Antes de começar a escrever qualquer coisa, pense nos ouvintes. Eu falo que eu quero, que as pessoas não estão nem aí com o que os outros pensam, então você não é crente, porque a Bíblia diz que é uma rede de testemunhas entre nós e que a gente tem que estar andando segundo os padrões de Cristo, para que a gente não seja apontado por essas testemunhas como uma pessoa errada. Pedro fala em uma ocasião, acho que no capítulo 3 da primeira carta, que a gente pode até ser acusado, pode ser até perseguido, não por sermos errados, mas pelo amor ao Evangelho. Sejamos perseguidos porque somos muito crentes, e não porque somos pouco crentes, não porque somos carnais. Então precisamos, de fato, pensar assim. Não sei se vocês atrás levantaram a mão, eu nem levantei. Pastor, uma das falas dos ouvintes não cristãos é o seguinte, para que eu vou ser crente? Para ficar brigando desse jeito? Deus me livre, na manda lá pelo meio, Deus me livre. Quando era na igreja, o povo a gente até escondia as coisas, né? A gente escondia ali as dissensões debaixo do tapete, mas nas redes... Também essa parte que você falou dos igrejados, muitos também que ficam em casa e eles criam a sua própria, assim... Se já estão desigrejados porque acham que a igreja não presta, quando vê isso aí, né? Tem mais argumentos para poderem... Muito sério, irmãos, muito sério. Eu fico assim, como que fica uma pessoa que é assim, desigrejada, não tem igreja nenhuma, já não quer mais igreja. Aí essa pessoa, ela fica na sua própria casa, ela fica dando palavra, ministrando palavra para os outros, aconselhando. Como é que fica essa questão? A pessoa que ela vai criar uma igreja, como é que fica isso? Não sei, eu desigrejar, porque eu não consigo pensar como desigrejar, porque eu nunca fui. Porque não tem que E em nome de Jesus nunca vou ser. Não tem que estar debaixo. Porque, primeiramente, eu acho que não existe isso, né? É o conceito que se criou. A gente dá esse nome, mas
andando até Jesus voltar, perto da sua casa. Existe a igreja onde você que é pastor vai pastorear. Nada mudou, igreja primitiva. A igreja de Cristo era uma, mas estava dividida em vários lugares, pastoreada por várias pessoas, composta por vários membros. Nada mudou. Hoje a gente chama de denominação, porque tem aí divergências teológicas. Mas, querido, há um conceito que nos une. Há um princípio, né? Há uma verdade única que é inegociável. Algumas opiniões acerca de pontos teológicos secundários, terciários, vão gerar denominações. Mas há um princípio básico. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o Salvador, Ele é o mediador entre o céu e a terra, Ele é o Cordeiro que foi morto. Através dele que nós temos a redenção a princípios inegociáveis. E tudo isso foi construído por Jesus, não é para que hoje alguém tenha o poder de me botar em casa, dizendo que eu estou em casa, porque eu estou aborrecido, porque alguém me ofendeu, porque eu não acredito mais na igreja. Então precisamos acreditar, precisamos crer no poder restaurador do Espírito Santo. Precisamos crer no poder de cura do Espírito Santo. Dizer, não me sinto bem mais, vou ficar em casa. A minha pergunta é se a gente está deixando de crer que há uma restauração por parte de Deus. Aquele irmão foi horrível comigo. Eu preciso crer que tem perdão no altar de Deus para ele, transformação para a vida dele. Então, antes que a gente fazia, a gente orava pelo irmão e convivia. São muitas as dores, elas precisam ser curadas, precisa haver uma restauração e uma continuidade. Porque precisamos cuidar uns dos outros. Na fala do autor aos Hebreus, quanto mais perto chegar o dia, mais difícil vai ser estejamos congregados. Para quê? Para motivarmos uns aos outros. Se eu estou descongregada, eu não tenho mais o compromisso de estar motivando pessoas. E eu preciso ter esse compromisso. De sofrer com as pessoas, de chorar com elas, de ser tratada por essas pessoas, de ser curadas por elas. Isso é ser igreja. E eu acho também que uma cidade igreja pode até estar querendo motivar, mas está motivando da forma errada. Usando a Bíblia de forma errada para poder... E vai ter uma tendência que se alguém chegar para você e disser assim, aconteceu isso comigo, você já está desigrejado, você fala, por menos eu sabia, então sai também. Quando você se pegasse, de repente, orientando a que outros façam o mesmo que você fez. Se você fez e acha que não deu certo, você vai orientar que se faça também. Precisamos rever essa questão. Então, como entender uma igreja que vive brigando e fazendo panelinhas internas? Como, ainda pior, perceber que essas brigas estão expostas para qualquer um de fora da igreja acompanhar? Dessa forma, então, Paulo conclui, ele chega à seguinte conclusão, no capítulo 3, versos 1 e 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então, os que geravam partidarismo, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu prefiro o Caio, eu prefiro lá, eu sou do grupo tal, eu não gosto do fulano, eu estou no grupo aqui, são chamados por Paulo de crentes carnais, crianças em Cristo. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, palavras de Paulo, acerca das dissensões. E em terceiro lugar, as contendas precisam ser tratadas. Então, o que Paulo está propondo não é, estou aqui, a Josilene se colocou a favor de Paulo, eu me coloquei a favor de Apolo, me aborreci com ela, eu vou para casa então com a minha opinião, com o meu pensamento. Não. Paulo propõe um tratamento, uma cura, uma restauração e o contínuo convívio como igreja. Ora, se aquele povo daquela época decidisse, como muitos de nós hoje, simplesmente desigrejar, eles não teriam sido alcançados pela palavra, porque Paulo enviava a carta e o presbítero da igreja recebia a carta e lia na igreja. As próprias cartas falam, leia essa carta na igreja.
As cartas eram lidas na igreja, o tratamento do povo espiritual era na igreja. Então, as contendas precisam ser tratadas. Paulo se demonstrou um apóstolo muito preocupado com as relações interpessoais. Sim ou não? Está sempre tratando de relacionamentos. Está sempre tratando de relacionamentos. Chegava a ele a informação e ele escrevia: vamos resolver isso. Ele conhecia o poder da comunhão e combatia tudo que se opunha a ela. Ele, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, último capítulo da carta aos Filipenses, ele diz assim: suplico, eu suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência do Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: eu suplico a Jurema e a Jéssica que resolvam a sua divergência e retomem a convivência. Ele está suplicando que a convivência fosse retomada depois da resolução do problema, porque ele acreditava, pelo Espírito Santo, que a solução é cada um fica no seu canto, pensa o que quer e a vida continua. Em outro momento, como eu já li, ele fala: pensem, sejam concordantes no pensamento. Há uma base de pensamento. Se o teu está desvirtuando o teu também, cheguem à conclusão: qual é o pensamento que precisa reinar? O da palavra do Senhor. Vamos resolver as nossas discordâncias em Cristo. Ele fala: restabeleçam, moças, Evódia e Sintique, as relações, a convivência no Senhor. No Senhor a gente tolera. No Senhor a gente aguenta. O irmão que por nós é considerado chato, a gente aguenta, a gente suporta, a gente dá suporte a ele. Porque é no Senhor. Não é por conta de mim mesmo. Aí você diz assim para si, diga assim para si mesmo: por mim, eu não resolveria aquele conflito ali com o meu colega, não. Mas pelo Senhor, e no Senhor eu vou resolver. Porque Jesus me perdoou de uma falta ainda maior. Fomos perdoados por um pecado que nos levaria ao inferno. E o Senhor nos perdoou dele. Por que eu não vou resolver o problema com o irmão? E tomando as palavras de Jesus. Então, ele diz isso a essas duas mulheres. E ainda diz, porque elas, eu acho que eu não pus aqui não, mas a continuação do versículo diz assim: elas duas eram obreiras, atuaram comigo. Então, Paulo está lá, sei lá onde, eu não lembro, eu acho que ele está preso. Filipenses, Paulo está preso. E ele está preocupado com Sintique e com Evódia, que estavam brigadas. Quando ele soube dessa notícia, ele falou: caramba, elas eram obreiras. Estavam atuantes comigo. Quem perde delas estarem brigadas? Quem perde? O reino. Então, resolvam isso, meninas. Que legal, como é que a igreja está fora da igreja? Ah, ele fez isso, fez aquilo, né? Aí ele se surpreende, né? Porque a gente conhece a pessoa. Irmãos, precisamos ser pacificadores. Muitos de nós, muitas vezes, quando ouvimos um colega falar mal da sua igreja, de uma situação difícil que ele passou na sua igreja, a gente fica assim: caramba, nossa, como que você aguentou isso? O Senhor, o Espírito Santo nos desafia e fala assim: irmão, perdoa, irmão, volta para a igreja, irmão, convive com o outro, irmão, ame, sabe? É muito fácil acreditar com problema e o cara me pé, gente, muito fácil. Sabe? Porque hoje tem igreja igual supermercado, sabe? Tá caro no Guanabara, você vai pro Mundial, sabe? É muito fácil. Por que você vai perder seu tempo e resolver a sua contenda, a sua desavença com o irmão? Você pode ir para outra igreja. A outra então tem até ar-condicionado, essa nem tem. Eu estou aqui passando por um problema com a Camila e nem tem ar-condicionado, eu vou para outra. E assim vai. As pessoas vão andando por aí sem resolver as suas divergências. E Paulo está aqui lá na prisão, que podia estar simplesmente sofrendo lá a umidade da prisão. Ele está preocupado com duas obreiras de valor que estão brigadas. Ele fala: resolve isso, queridos. Ele está pensando pelo bem delas e bem do reino. Porque eram mulheres de Deus que, ao invés de estarem atuando, estavam lá mastigando a sua ira, a sua raiva. Porque quando a gente está brigado, você sabe o que acontece, né? Você olha para o irmão, você está tudo bem. Você vem e olha para o irmão. Aí você vai para outra igreja e Deus deixa os irmãos passar por você lá. Você lembra de tudo, você não segura, você fica mastigando aquilo. Quem está ficando mal? Então Paulo estava preocupado com elas.
Ele estava firme e forte, aprisionado, mas escrevendo uma carta espiritual. Mas se preocupou com duas mulheres obreiras que estavam numa situação de desavença. Você está falando uma coisa, né, na situação. A gente resolver as questões, né, entre nós, na igreja, meus irmãos. Só que hoje está tendo uma outra visão. O mundo, né, aí nas mídias, o mundo em si, está visualizando. Quando você tem alguma questão na igreja que você sai, a maioria das coisas que a gente escuta é que Deus tirou você daquele lugar para levar para outro. Ah, sim. Entendeu? Porque você... Deus está brigando embaixo das suas discórdias. Mas essa é a Sim, questão estou hoje. entendendo. A maioria das pessoas quando conversa assim, que eu converso, não, eu estava na igreja no Total, eu estava botando nessa, mas Deus não me tirou de lá. Deus me tirou de lá, me Ele levou. quer me mudar naquele lugar. Ele sabe. Mas eu não tem nem a predisposição para resolver uma situação para depois ir, não. Simplesmente. Aí é aquela coisa, né? O caminho se torna. Você tem que começar a evitar a rua, né? Não, fulano passa ali, você vai evitando os caminhos. Você vai tendo como perdão em cada igreja e a coisa fica difícil. Então, ele diz: sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, Timóteo, que ajude a Jeremias, ajude Evódia e Sinti, que Timóteo, ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores que estão lá, cujos nomes estão no livro da vida. Então, Paulo está lamentando a divergência que estava havendo entre duas mulheres obreiras do Senhor. Elas eram crentes, eram obreiras, o mal tinha que ser combatido e resolvido. Não podemos nos acomodar em relacionamentos desfeitos, em que cada parte decida viver a sua vida e sentar simplesmente do outro lado da igreja. Estou com um problema ali, não vou simplesmente mudar de lado, ou mudar de denominação, ou mudar de igreja. A orientação de Paulo foi a de que, abre aspas, absolutamente tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor nessa atitude, nisso você pensa. Então, nós podemos todos concordar que a fama que se está criando nas redes sociais, nas discussões dos evangélicos, não tem sido uma boa fama. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque o povo deve falar muito dos crentes, gente. É muita briga, é muita dissensão, é muita contenda. E na aplicação e conclusão, capítulo 13, verso 11. Da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz ao se despedir dos irmãos, numa orientação. Segundo aos Coríntios 13, 11. Procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo. Encorajai-vos mutuamente. Tende um só pensamento principal. Pode ter pensamentos secundários, mas o pensamento principal tem que ser um só. E vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Esse texto é muito maravilhoso. Segundo aos Coríntios 13, 11. Tende um único pensamento principal. Que pensamento principal é esse? Jesus. Abra mão das suas coisinhas, suas maneiras de pensar, suas opiniões, em prol daquilo que é um pensamento santo e principal. O pensamento principal façamos tudo para a glória de Deus. Paulo está tratando essa ideia em vários aspectos. Quando ele fala de comida, que eu acho que é o que a gente vai tratar na semana que vem, já no capítulo 5 e 7, vai tratar da imoralidade. Ele fala sobre essa questão da comunhão, de você fazer alguma coisa pensando na mente do outro. Deus quer que a sua igreja viva em harmonia. Deus não quer nenhum braço batendo no outro, nenhuma perna,
E um pé pisando no outro, porque é o corpo de Cristo, gente. Está no corpo de Cristo, tem que andar em harmonia para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para a gente concluir. Que o Senhor nos abençoe. Uma convocação à leitura de 1 Coríntios. Não deixe de ler, irmãos. Leia a palavra do Senhor. Vai fazer mais sentido na sua mente se antes da aula você ler o texto. Então, as leituras de hoje até domingo ainda são em Marcos, finalzinho de Marcos. 1 Coríntios hoje começa na segunda, mas essa aula de hoje já foi uma antecipação. Porque nós tratamos Marcos em 3 lições, nas pregações, então eu já migrei para os Coríntios. Que o Senhor nos abençoe nesta carta que foi escrita a uma igreja que era composta por membros que precisavam ser corrigidos, que precisavam ser admoestados, que estavam errados, mas que eram a igreja. Eram a igreja. E por isso o Espírito Santo se direcionou a eles num texto tão específico, com palavras, correções tão específicas, porque eram imperfeitos, mas eram a igreja. Somos nós imperfeitos, mas somos a igreja do Senhor. E isso não muda. O Senhor vai manter a sua igreja, querendo os que concordam ou não com a instituição hoje igreja, o Senhor vai manter a sua igreja. Que a igreja não seja destruída, eu digo igreja no sentido de como institucionalmente falando, por conta das nossas decepções humanas, né? Há lugares que nem tem igreja, que tem igreja de Cristo, corpo de Cristo, mas não tem mais denominação nem templo. Porque o Estado não permite, porque as guerras destruíram. Aí o povo precisa congregar, se abençoar mutuamente de uma maneira clandestina. Nós temos a liberdade de congregar, de sermos igreja presencialmente, olhar as pessoas, amá-las, ser amado, e a gente vai abrir mão disso. Então, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que ela é viva e que é eficaz, que produz frutos de arrependimento, de reflexão, de transformação. A Tua palavra, Senhor, que trabalha na nossa mente, transformando o nosso entendimento para que nós não nos amoldemos aos padrões do mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, porque nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queremos estar reunidos, como diz o texto de 2 Coríntios, queremos estar reunidos no único pensamento principal, porque quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer coisa, precisamos fazer para a glória do Senhor. Então traga-nos a esse pensamento principal, a glória do Senhor, a vontade do Senhor, o reino de Deus, a palavra do Senhor, para que possamos viver unanimemente, sem harmonia, para o louvor da sua glória. Abençoa-nos como igreja, trata-nos, ó Deus, individualmente, trata-nos em conjunto, porque tudo é para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos. Próxima lição em moralidade. E na outra lição, vamos falar dos dons espirituais, todos na carta aos Coríntios. Então, leiam essa primeira carta, são 16 capítulos. E é uma leitura bem leve, né? Uma leitura cheia de teologia, mas é uma leitura que é acessível. Então, que o Senhor nos abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, povo do Senhor, igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz? Amém. Cumprimente seu irmão. Deus abençoe sua vida. Para quem vai viajar para a missão, Santa Rita, Minas Gerais, no sábado, vamos sair de Paciência às 6 horas da manhã. Deus abençoe.